Lula quer fortalecer a candidatura do deputado Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Segundo o jornal Estadão, o presidente planeja levar Boulos para participar das inaugurações de obras do governo federal na capital paulista, principalmente em bairros da periferia. Entre as inaugurações planejadas estão 2 unidades do Instituto Federal de São Paulo e o campus Itaquera da Universidade Federal de São Paulo. De acordo com a reportagem, pessoas próximas à campanha de Boulos afirmam que os eventos com Lula serão importantes não só para fortalecer a imagem do pessoalista, mas também para contrapor o apoio que o atual prefeito Ricardo Nunes, que busca a reeleição, recebe do governador Tarcísio de Freitas. Augusto Nunes. Olha, eu vou pedir que você... Eu queria fazer uma consulta aqui, eu vou pedir que você faça uma rodada... Começando pelos nossos parceiros. Vamos aqui, lá. Porque eu quero tratar do assunto depois de conseguir esse dado. Vamos no Silvio aqui, então. Vamos trazer, então, um desses dados, Augusto, que você estava buscando aqui. No começo da semana foi divulgada uma pesquisa pelo Instituto Paraná que mostrou que 73,4%, nós estamos falando de praticamente 3 em 4 brasileiros entrevistados pelo Instituto em todas as partes do país, todas as regiões, todos os estados, não sabe dizer nada, nenhum benefício, nenhuma obra, nada que o governo Lula fez de bom. Nenhuma, nada. E já temos aí, estamos indo para o 14º mês de governo, ele assumiu em janeiro do ano passado. Olha o recado que a sociedade está passando. E aí o Guilherme Boulos terá o Lula como cabo eleitoral. O Lula como cabo eleitoral. E 3 em cada 4 brasileiros não sabe dizer o que ele fez de bom. Olha, eu acho que o Guilherme Boulos deveria pensar em outro cabo eleitoral. Aliás, ele vai ter que carregar nessas inaugurações, eu encheria de aspas essas inaugurações desses institutos, a Marta Suplicy, que o Lula fez se refiliar, né, que repatriou a Marta ao PT para ser vice do Guilherme Boulos. Olha o que o Guilherme Boulos está carregando, um presidente impopular no início de governo e uma vice que é conhecida como Martaxa e que disse que saiu do PT no passado por causa de corrupção, porque o PT era um partido com a imagem enxovalhada. Aliás, também talvez esteja nessa inauguração o Fernando Haddad, que é daqui do estado de São Paulo, atual ministro da Fazenda, que a Marta dizia que tinha feito a pior administração da história da cidade. Pois bem, eu estou notando que com esses cabos eleitorais o Guilherme Boulos vai longe nessa eleição. Aliás, ele tem outros também, finalizo. Esse pessoal do Carnaval, que ele desfilou, a escola de samba, por exemplo, que é investigada por ligação com o PCC, que tinha também como outro cabo eleitoral dele o ministro Silvio Almeida, que recebeu a dama do tráfico. Eu poderia continuar esticando aqui a lista dos cabos eleitorais do Guilherme Boulos. A nossa audiência está dizendo aqui, Piotr, que é só distribuir pão com mortadela. O Augusto quer fazer uma menção antes? Não, é um dado que eu estava procurando, porque eu não acreditava que isso tinha acontecido também. Dobrou o número de, não sei exatamente quantos são, mas é muito grande, o número de formados pelas faculdades do Lula, federais, que recebem o Bolsa Família, porque não tem como se manter. Então o Lula conseguiu isso aí com um programa social que, como resumiu à perfeição o ex-senador Jarbas e ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Todo o programa social, como dizia o Reagan, o Ronald Reagan, presidente americano, é dar emprego. Emprego é o grande programa social. Segundo, programa social é bom quando diminui o número de clientes. Aqui eles festejam o aumento. Mas, quando você tem gente com formação superior entrando num programa, você está num programa social, você fracassou num lado ou no outro. O Lula fracassou nos dois. Bolsa Família, eu já apontei algum dos buracos dele. O principal é aumentar, em vez de diminuir. Segundo, olha a faculdade do Lula para que serve. Para criar
doutores, para a formação de doutores que continuam clientes porque não aprenderam do Bolsa Família, porque não aprenderam nada. Nada. Eu digo que o Lula me causa uma repulsa especial porque ele conheceu a pobreza. E ele não tem nenhuma compaixão por pobres. Zero. Quem conheceu a pobreza sabe, né, o horror que é a vida sem esperança. O Lula proíbe as pessoas de sonhar. O pobre, que é cliente do Bolsa Família e pode fazer faculdade ou não, esse cara não pensa assim nas pirâmides do Egito, em conhecer o exterior. Ele não sabe que existe vida além de sobreviver de hoje até amanhã. Para os bolsistas do Lula, e ele precisa da pobreza para se eleger, por isso o horizonte é 1 metro além. É você viver, sobreviver até o dia seguinte para comer. Então, quem faz isso, depois de ter sido pobre, ele sofre de um tipo de disfunção que, para mim, olha, figura entre as coisas mais cruéis que eu já vi numa pessoa. Quanto à dupla aí, especificamente, ele não inaugura conjunto de casas populares, não, né? Porque o Boulos pode invadir, a menos que o Boulos, agora que é candidato a prefeito, tenha subido o sarrafo. Agora ele só invade residências mais agradáveis, né? mais hospitaleiras. Aí está se guardando para invadir os jardins, aqui bairros de classe média. Mas até agora o Lula não teve coragem ainda por conhecer parte do Boulos. A gente ri aqui, mas o assunto é sério. Só o Augusto para fazer a gente rir de uma coisa séria, mas né, veja, Piotr? quando o Augusto cita o Bolsa Família, veja a degeneração de um programa social que foi inspirado num programa chamado Renda Mínima, criado pelo prefeito Magalhães Teixeira em Campinas, então do PSDB. Eu era repórter em Campinas nessa época. O Renda Mínima funcionava da seguinte maneira, era um negócio muito inteligente. Você tinha muita evasão escolar, porque as crianças passavam fome, não tinham o que fazer, o pai não conseguia levar a criança à escola. O prefeito, então, criou um programa em que dava uma renda mínima por filho para a família, desde que a criança frequentasse a escola e tinha assiduidade, tinha que ter um mínimo de assiduidade, ou seja, frequência, e também aproveitamento escolar. Numa escola que sim era muito melhor do que se tornou hoje boa parte dessa lógica da educação esquerdista no Brasil. Por quê? Porque a lógica era, essa família é difícil resolver o problema toda ela. Então eu dou uma assistência financeira à família, mantenho os filhos na escola, porque essa é a porta de saída para ele não precisar mais de Bolsa Família ou qualquer assistencialismo do governo. Ou seja, é um negócio muito bem feito, combinando assistência social imediata com educação imediata que vai garantir um futuro que não vai precisar dessa assistência. Esse é o Renda Mínima, criado lá em Campinas pelo Magalhães Teixeira, o prefeito lá da cidade. O Bolsa Família se tornou apenas uma transferência de renda do Estado para alguém que, em tese, precisa. O próprio governo do PT, lá atrás, começou a não ter nenhuma preocupação se a criança ia ou não ia à escola, ou seja, se você não criava a lógica da porta de saída. O Estado não tem que ficar provendo a renda para alguém a vida inteira. Não é essa a ideia do Estado. O Estado age na emergência. A emergência era aquela, mas você tem que buscar a porta de saída. Ou seja, o Bolsa Família se tornou um programa degenerado da sua ideia inicial, que era muito boa. Mas se você tem, primeiro, falta de fiscalização do Estado se a criança vai para a escola, sequer nesse momento a obrigação de que se mantenha a escola. Aliás, eu me lembro, eu acompanhei isso como repórter, a prefeitura mandava assistentes sociais na casa da família beneficiada para entender porque às vezes a criança faltava muito. Pode ser que tenha um problema ainda maior. Veja só o cuidado tratado em nível municipal, onde você tem uma proximidade maior e tem, obviamente, os funcionários da prefeitura que conhecem a cidade. Não era uma transferência de renda, era uma transferência de renda acompanhada de uma porta de saída com melhora da educação da família a partir dos filhos que tinham idade escolar. Além do que se alimentavam na escola e tudo mais. Essa degeneração chegou agora, o Augusto traz esse dado,
dos que cursaram nível superior. Este não conseguiu encontrar a porta da saída e hoje continua sendo beneficiário. O que é uma tragédia, porque você vai continuar tendo o Estado mantendo essas pessoas, elas não conseguem ter autonomia, como citou Ronald Reagan, né? Aliás, os americanos, desde a crise de 29, entenderam que é o trabalho que liberta, porque primeiro que o cidadão ganha liberdade e autonomia, ele não tem que pedir e não tem que agradecer governante nenhum, ele consegue se seguir pela própria vida, pelo que ele ganha e tudo mais. É trabalho que... Agora, para ter trabalho é preciso ter crescimento econômico, o governo gastar menos do que arrecada, para não gerar problemas. Tem um dado que o governo deve crescer, a arrecadação deve crescer em torno de 4%, descontada a inflação agora em janeiro. Os dados preliminares é só uma estimativa, mas a despesa vai crescer um pouco acima de 6%. Quer dizer, não dá, né? Não dá. Difícil falar alguma coisa depois do que foi dito aqui, mas o Constantino sempre tem algo a falar. Não, sim, até porque o Piotr foi bem técnico agora, né, na crítica ao modelo que não tem porta de saída, digamos assim, cria dependência, mas eu quero falar de um outro aspecto, né? A normalização que a mídia vem fazendo de um radical, de um extremista, de um criminoso, como Guilherme Boulos, nosso sanculote tupiniquim, né? É impressionante que está disputando com chance, pelo visto, né, em que pese esse cabo eleitoral dele, que, via de regra, quer voto de mais pobres. O próprio Lula reconhece, o PT perde eleitor quando a pessoa melhora um pouco de vida e estuda mais, né? Mas eu quero dizer também que isso não é 100% verdade, porque, dependendo do bairro, você tem uma elite culpada, que é a esquerda caviar, que adora votar nessa turma. Mas até ontem o Boulos não era convidado para a inauguração de obra nenhuma, ele invadia, como o Augusto lembrou muito bem. Ele é um invasor de propriedades, cometia crimes em nome de uma suposta justiça social que, obviamente, cria uma rede ali de esquema, né, de picaretagem, digamos assim. E um sujeito desse, que em qualquer lugar sério do mundo seria tratado como o que ele é, um cara absolutamente extremista, radical, fora do espectro razoável de um debate civilizado democrático, que tem espaço para uma esquerda democrata, para uma direita conservadora e para um centro liberal, né? Ele está sendo normalizado. É a janela de Overton, para quem quiser dar uma estudada depois, que vai sempre sendo jogada para a esquerda. Eles chamam de extrema-direita qualquer um à direita dos tucanos e chamam apenas de esquerda, né? E vai com Celta, faz um trabalho de marketing, bota lá uma maquiagem que nem o Lula fez com o Duda Mendonça no início, né? O Lula Paz e Amor. Agora é o Boulos civilizado, moderado, né? Respeitável. Ora, eu lembro o que esse sujeito fez em todos os verões passados. A sua trupe jogava coquetel Molotov na Fiesp. Ou a gente vai esquecer disso? Então é absurdo o que acontece no Brasil, a normalização da extrema-esquerda como alguém normal para se sentar na mesa e discutir projetos de governo. Então eu vou um passo além. Acho impecável a explanação do Piotr, mas eu vou um passo além, né? Esse sujeito não defende nem programa ineficaz de governo. Esse sujeito não devia ter assento na mesa, porque ele defende a revolução. Ele sim é golpista.